Começando mais um Pode Contabilizar. E hoje eu estou com uma convidada especial. Eu estou com a Simone. Seja muito bem-vinda, Simone. Obrigada, é um prazer estar aqui com você. Simone acabou de chegar de São Paulo, tá conhecendo aqui a nossa empresa fisicamente. A Sim, gente teve uma oportunidade de fazer uma live há um mês e meio atrás, uma live muito bacana. Estávamos dando algumas risadas aqui sobre alguns momentos de troca de códigos que são importantes, que a troca da live e do network promove. Mas, Simone, mais uma vez seja bem-vinda aqui no Pode Contabilizar. E hoje a gente vai bater um papo de empreendedor para empreendedor contábil. E a gente vai falar um pouquinho sobre crescimento, sobre pessoas, sobre marketing, sobre vendas, pronto, sobre automação e sobre contabilidade. tudo assunto que eu gosto. Bacana. Primeiramente, chegou bem? Como é que foi sua viagem? Minha viagem foi um pouco truculenta, foi bem cansativa, que era o que deveria ser uma viagem de 3 horas, durou 12 para chegar aqui, mas foi tudo bem. O importante é que chegou, tá tudo certo. Participei de um evento incrível aqui ontem sobre o sucesso do cliente. Adorei, estava comentando com o Davi. Muito bom o evento, muito bom. E é um dos motivos da nossa diferenciação, né? Atendimento ao cliente. É um ponto para o qual a gente tem que ter atenção. E é para isso que eu estou caminhando, sabe? Nesse momento, meu foco de atenção é sucesso do cliente. Então, eu estou estudando esse assunto, por isso que eu vim para cá. Bacana. E foi muito bom. O evento foi muito bom. Bacana. Eu queria começar a entender um pouquinho, começar logo pelo processo. Você falou que sua empresa ela tem três estratégias hoje para o mercado contábil. Sim. E eu achei bacana quando você falou. Eu queria que você explicasse um pouquinho para o nosso público como é que você divide essa lógica e como que é essa estratégia que você utiliza hoje, que é bem diversificada. Uma coisa que eu aprendi é que a gente precisa, isso eu aprendi com Gilberto Cunha Júnior. Maravilhoso ele para falar de vendas. E eu aprendi que a gente precisa transformar o nosso atendimento em produtos. Assim como você vai numa loja de informática, tem lá computador isso, computador aquilo, tem as características daquele produto. Os nossos serviços de contabilidade, eles não são diferentes. E você precisa elencar, através dos processos, como é aquele produto que você está entregando para o cliente. Quando eu fui fazer essa análise, eu começo sempre estudando pelas pessoas. Eu acho que tudo começa em você. Então, dentro do escritório, começa em mim, na minha sócia, do cliente para a gente. Não começa na empresa, começa nele, no comportamento dele, da forma como ele pensa, né? A empresa é um complemento. E aí, eu descobri três perfis diferentes. Nós tínhamos três perfis de clientes. O primeiro é aquele pessoal que não quer gastar com contabilidade, que não vê importância na contabilidade, mas ele precisa cumprir com a legalidade. Ele não pode deixar de entregar as declarações dele, ele tem que ter um CNPJ. E aí eles não querem gastar com isso, mas eles também não querem balanço, eles não querem orientação, eles não querem nada. É um cliente mais simples. Ele só quer que você cumpra com as obrigações que ele não quer fazer, porque ele não sabe ou porque não quer fazer. O segundo grupo de clientes normalmente envolve os varejistas, envolve os profissionais liberais, que esses, eles têm uma preocupação, não querem pagar imposto demais, não querem fazer nada errado, porque logo serão bloqueados pelo fisco, mas também entendem um pouco de contabilidade. Então, você dá um atendimento customizado. Esse primeiro aqui é só para legalidade. Então, o meu valor é menor. O meu ticket para eles é menor. Mas eu também tenho tudo muito contadinho ali. É menos presença humana. Eu sei quanto cada um está consumindo dos nossos produtos. Se sair daquele checklist de produtos, eu já sei que tem que ter cobrança adicional ou migração de perfil, porque senão você começa a perder dinheiro. O outro é customização. Então, se você é um comércio de sujeito à substituição tributária, você precisa de atenção mais do que os outros. É um assunto complexo, é um assunto que Você demanda precisa, inclusive, ter um time mais capacitado. mais capacitado, exatamente. Então, eu tenho esse grupo aqui no meio e eu tenho o grupo de diferenciação que a gente chama. É onde está o meu ticket maior e é onde eu tenho menos clientes também. Mas esse grupo aqui, ele é aquele que usa a contabilidade para fazer negócios. Ele usa a contabilidade para analisar o valor do negócio,
Agora, nós estamos, por exemplo, num momento que está negociando a venda de um dos nossos clientes para um grupo internacional. Então, isso exige muito da contabilidade. É básico que você tenha a contabilidade em dia, que você tenha a escrituração contábil propriamente dita. Então, divididos assim, cada um recebe o atendimento que quer, o atendimento que pediu, não o que a contabilidade acha que tem que ser, mas é o que cada um precisa, entendeu? Ou eu tenho serviços como BPO financeiro, BPO de faturamento, planejamento estratégico, eu tenho todos esses, além do contrato de prestação de serviço. Se ele quiser, ele agrega aqui, aí ele contrata mais serviços. Se ele não quiser, o nosso contrato básico, ele tem um desses três perfis. E essa diferenciação que você faz, ela também tem uma diferenciação no valor? Sim, sim. Esses daqui, um ticket médio começa em 200 e poucos reais. Esses daqui. Esses daqui começam em 950 reais. Depende do número de funcionários. Esses daqui começam em 2.500. Então, você vê que são coisas bem diferentes. Só que o time que atende aqui no 1 não é o time que atua aqui. Aqui o time é mais caro, tem mais conhecimento, tem mais a participação direta minha, da minha sócia, entendeu? Aqui no do meio tem mais técnicos. Eu tenho mais os coordenadores, eu tenho mais o acompanhamento constante de como é que está a carga tributária, qual é o momento de mudar. Eu tenho esse acompanhamento. Esse aqui não, é só cumprimento das obrigações dele. Que bacana. E É, quando a gente fala, quando se fala nessa segmentação e nessa divisão ali de linha de atendimento, que eu acho bacana, você tem a tecnologia aliada a esse processo. Hoje a tecnologia ela consegue auxiliar, dar ganho de produtividade, sim, otimização no tempo, consegue facilitar o dia a dia do empresário contábil. sim. Até que ponto você utiliza lá a tecnologia para separar também no nível do atendimento? Esse primeiro grupo, ele usa muito de automação, muito. É basicamente importação de notas, processamento das informações e vai ter só uma análise final ali para ver se está tudo ok mesmo, se não teve uma falha no meio do caminho. Esse segundo grupo também usa muita automação, principalmente por causa das notas. É muita nota. Eu tenho um cliente varejista que emite 10.000 notas. Não dá para você ficar com uma pessoa lançando ali. O terceiro, mais ainda. Por quê? Porque eu tenho que ter o balancete dele ali na data que nós combinamos. Então, no mês seguinte, eu não posso deixar passar o mês para dar o balancete do cara. Tem que ter ali as informações atualizadas por causa dos negócios dele. Então, o uso de automação é geral aqui. E para administrar o escritório, eu também preciso de automação. Porque senão eu não dou conta de acompanhar os meus resultados, os meus negócios. E aí a gente usa para tudo isso. Eu tenho ERP interno e para os nossos clientes, para quem não usa ainda, não são todos que são digitais, não. Mas para quem não é, a gente fica falando, falando, falando. Você precisa automatizar, você precisa ter isso, você precisa sair desse, como é que eu chamo, desse amadorismo financeiro. Precisa ter essas coisas. Então, eu uso muito tecnologia, muito. Bacana. Hoje, sem tecnologia, a vida do contador e dos negócios contábeis passam a ter ali uma pressão maior, digamos assim, no clima organizacional, porque É, você vai ter mais inputs de dados, você precisa de mais pessoas, você precisa de mais gestão e vai precisar de mais recursos humanos também. Quando a gente fala de cultura do negócio contábil, no Brasil principalmente, a logística de entrega, ela faz parte de praticamente 100% das empresas que sim, garantem conformidade para seus clientes. Por quê? Porque essas conformidades, elas possuem prazos. sim, E esses prazos não cumpridos, eles acarretam em multas, em penalizações, em sim. bloqueio das empresas dos clientes, etc e tal. E aí quando a gente olha para o clima, né, e aí a gente vem um pouquinho agora para pessoas, a gente percebe que lá dentro do negócio contábil, muito contador acaba crescendo e não entendendo um pouquinho que o negócio contábil ele se trata não só da logística de entrega, mas também de pessoas. Sim, Então, principalmente de pessoas. pessoas é uma grande chave para o sucesso de qualquer negócio. E aí, quando a gente fala de pessoas, muitas pessoas têm a visão de que o colaborador deixou a empresa, ele pediu demissão da empresa A, da empresa B, da empresa X, Sim, quando de fato ele não deixa a empresa, ele deixa pessoas que ele deixou de conectar lá dentro. Quando um colaborador bota na justiça uma empresa, ele não está botando a empresa,
Ele está botando uma pessoa lá dentro É, que fez algum mal para ele ou gerou alguma indiferença com ele. Então, quando uma pessoa deixa uma empresa, ela não está deixando a empresa, ela está deixando uma pessoa com ela tinha conexão lá dentro e ela quebrou, foi perdida essa conexão e ela deixa a empresa. exato. Então, o grande jogo, né, que envolve tecnologia e pessoas, quando a gente fala de pessoas e tecnologia, eu costumo dizer que tecnologia está processos também, tá bom? Sim, Quando a gente fala de pessoas e tecnologia, que são os pilares do negócio contábil, a gente tem que ficar sempre esperto nesse processo, porque lá fora a gente tem um cliente. sim, E aqui dentro a gente tem outro cliente, que é o cliente interno, que se chama time, é, pessoas que estão lá sim, dentro. E quando. Aí eu já jogo a bola para que você possa falar um pouquinho para a gente sobre esse processo de trabalhar pessoas, logística de entrega e manter o cliente satisfeito. Eu costumo dizer que 1% dos clientes que saem, né, das carteiras de contabilidade no Brasil todo saem porque falecem, morrem, né? 5% sai porque mudou de endereço e é mais conveniente ter um contador mais próximo. Tem cliente que só quer contador próximo. Eu tenho ali 15% que sai porque vê uma vantagem financeira em outro escritório de contabilidade que cobra um pouco mais barato. Né? Eu tenho 14%, né, que sai por questões de não se identificar mesmo com a contabilidade, mas a grande maioria, 65%, sai por indiferença com sim, quem está atendendo. Ou seja, o atendente ele é o elo ali. sim, Por isso que hoje a gente tem o costume sucesso do cliente, né? Tem a gerente de relacionamento, a gerente de experiência e tal, sim, né? O CX, o CS e tal, que ajuda muito a não deixar com que todo o time atenda mais o cliente. Porque sim, cada um tem uma mentalidade, cada um tem um sentimento, uma emoção, uma linha de pensamento diferente para atender. E o cliente, que ele está ali, né, o cliente externo com o cliente interno, se ele tiver uma indiferença ali, que é o maior causador de rescisão contratual hoje que a gente tem no país, que é o cliente, ele não se identificou com quem está atendendo ele. E aí ele vai buscar outro contador, ou vai buscar é, outra pessoa para atender. E se o contador não tiver atento a esse processo, né, a como trabalhar muito bem essa forma de reter o cliente, reter o time, né, juntar, unir, né, nessas estratégias para fazer com que você tenha um negócio com o mínimo por cento de churn, sim, você vai conseguir construir um negócio sem peneira. Eu digo sem enxugar o gelo e sem ter aquela peneira. Né? sim, Entra 5 clientes, entra 10 clientes, mas também sai 5 clientes, sim, sai 10 clientes. Você coloca 10 pessoas para trabalhar com você num processo de recrutamento que é difícil já achar gente competente, gente que se identifica com a nossa cultura, com o nosso clima. E quando você não tem uma estratégia assim, você coloca gente, daqui a pouco sai gente, depois você vai ficar num processo infinito que não tem volta. é. Você sabe que uma coisa que eu entendi é que você não pode, não adianta nós, a gente representa as nossas empresas. Então, não adianta eu chegar e falar um monte da minha empresa, vender a minha empresa, se os meus colaboradores não estiverem falando a mesma coisa. Isso não adianta. E não adianta você dizer assim para eles: nós vamos trabalhar o sucesso do cliente. Se este colaborador dentro da sua empresa não entender o que é sucesso do cliente. E aí eu concordo com você que dentro da empresa nós temos clientes internos. Nós somos todos clientes uns dos outros, né? E esse tratamento como cliente é treino para você tratar o cliente externo. Prestar atenção nas emoções, prestar atenção em de que maneira o nosso colaborador está olhando para o cliente. Você vê, ó, um dia eu cheguei e falei assim, há muito tempo atrás isso, eu falei assim, quais são as dores desse cliente? Me contem. Aí eles começam. Ah, ele não manda documento em dia, ele não sei o quê, ele demora para dar resposta não sei do que. Aí eu falei, essas dores não são do cliente, essas dores são suas, é de vocês. Vocês estão sofrendo porque esse cliente demora para responder, porque ele não manda a documentação em ordem. Agora, vocês já se perguntaram por que ele está fazendo isso? O que está acontecendo que está levando esse cliente a agir dessa forma? Então, se essas pessoas que estão aqui no nosso time, se elas não têm essa visão, elas não vão fazer o que a gente está falando, elas não vão fazer o que a gente está vendendo. Elas vão estragar tudinho o que a gente promete para o cliente na hora da venda. Ou aquela nossa preocupação de prestar um serviço genuíno. Eu estava dizendo aqui para eles antes de você chegar. O que diferencia uma empresa de contabilidade da outra? É o atendimento. É a forma como nós estamos entregando o trabalho.
Contabilidade em si, a gente segue normas. Normas fiscais, normas contábeis, normas previdenciárias. É commodity. Eu não tenho o que muito fazer diferente nesses termos aqui. Agora, eu posso diferenciar o atendimento, eu posso entregar outros produtos que complementem só o cumprimento. Eu tenho uma visão de futuro que é um pouquinho. Os meus colegas querem me matar às vezes quando eu falo isso. Mas eu acho que os serviços de contabilidade, se eles não forem agregados com outros serviços, daqui a pouco tem muita gente fazendo isso de graça praticamente, e os escritórios que não se atentarem para isso podem começar a ficar para trás, né? Verdade, E verdade. bancos até, ó. Houve uma invasão, cara. Você percebeu? No mercado Eu, de contabilidade houve uma invasão de bancos, de TI, de empresas de TI que falam com o muita startup RDRE. interessada na confiança que o contador tem em relação ao cliente. Porque, Exato. por mais tecnologia que a gente tem, a contabilidade ainda é um serviço de confiança. Sim, O nosso cliente, ele deposita a conta do banco dele na nossa mão, a gente tem acesso às informações financeiras, tem acesso às informações de pessoal dele, tem acesso às informações tributárias, de movimentação, de operação, de rotina, de estratégia. A gente tem praticamente acesso a tudo. Então, não deixa de ser uma função, uma prestação de serviço de muita de confiança. muita confiança. E as startups enxergaram isso, né, de 10 anos para cá, e usam ali, né, o partner, né, a parceria com os contadores, por Sim, conta dessa abertura estratégica, para poder fazer negócio, para agregar, né, sim. valor. Então, o contador, o negócio contábil no país, ele passou a ter uma visão, um protagonismo diferente no momento em que os holofotes para o contador começaram a se acender. Sim. E isso não faz muito tempo, faz Não. pouco tempo. É recente isso. A gente tem um país de pouco tempo, na verdade. Se a gente for olhar para o Brasil tem 500 anos. Sim, Então, nos primeiros 6 anos a gente foi explorado. Eu tenho um bisavô que pegou os outros o segundo século, né? Eu tenho o meu avô que é do terceiro século, que é contador também, veio de uma geração de contadores. Tenho o meu pai, que é do último século agora, que é contador, e eu estou na parte 5 do século aqui, que sou sim, contador também. Então, o Brasil é um país muito jovem, sim. muito novo, né? Perto de uma Espanha, de um Portugal, né? Dos países da Europa, né? Dos É. Estados Unidos e tal, de outros países da Ásia, da África, da Oceania e tal, e etc. Então, as mudanças que vêm acontecendo, a disrupção, né, do mercado contábil, que antes demoravam 100 anos para acontecer, depois reduziu para 50. Hoje, com 5 anos, daqui a 5 anos, o mercado contábil já está tudo modificado Já de está novo. transformada, né? Então, o que a geração da minha família passou, teve tempo para se modificar, né? Você falou um negócio bem legal agora. Se o contador não agregar outros produtos, outras soluções para tornar o cliente mais competitivo, né? Quem contrata a gente mais competitivo ali e tal, né? Mais agressivo ali para o mercado, com mais visão estratégica para poder tomar decisões mais assertivas e crescer ali, você ser um Sim, parceiro, um aliado do seu cliente, você vai ficar para trás. Por quê? Né? Eu venho de uma família de contadores, a qual entregam conformidade, né, no método tradicional, todos eles ainda entregam no método tradicional, mesmo vendo o neto e o filho 100% digital, com muita automação, crescendo, né? Eu honro muito meu pai, a minha mãe, a minha família, né? Eu acho que não tem glória maior do que ver um filho passando o pai. sim, Eu acho que é o sonho de todo pai. Eu quero ver minha filha passando, me passando. sim. Quero ver ela com a empresa, se ela for contadora, com a empresa 10 vezes maior do que a minha, mostrando para mim que eu fiquei para trás. Se eu não seguir ela, eu vou ficar para trás. Então, não é desonroso você falar Não, que você passou seu pai. Isso pelo contrário, significa que ele está muito feliz, né? Muito lisonjeado de eu ter seguido em frente, né? Que eu vejo que chega um tempo que todo mundo quer parar. uhum. Chega um tempo que todo mundo quer passar o bastão, chega um tempo que todo mundo quer fazer Merecida até, né? merecido até. Então, eu acho bacana essa história da minha família, de geração para geração, ter passado o bastão da contabilidade. Né? Eu estou seguindo, né, Sim, para não matar esse processo. Né? Espero que minha filha, ou alguém, né,
da nossa família continue seguindo, né? Porque hoje só tem eu como contador da última geração. Sim. Então, se parar ali, eu acho que mata, mas a minha filha vai ser contadora, né? A gente vai ter mais filhos. Eu vou falar de um assunto bem legal agora, de crescimento. Quando você tem quando você começa operando e depois você vai crescendo, vai contratando uma pessoa, duas e tal. Eu costumo dizer que quem chega a 10 colaboradores tem uma chance muito grande de passar na grande métrica que a gente tem no nosso país, que é dos primeiros 3 anos morrer. 87% das empresas que abrem morrem nos primeiros 3 anos. Então, é muita empresa. Hoje a gente tem 21 milhões de empresas ativas no Brasil contra 70 mil empresas de contabilidade. Então, ter clientes, se a gente fosse dividir igualitariamente, daria 498 clientes para cada, mas a gente sabe que não é assim. Tem gente que é mais estratégico do que outros, né? Então, hoje, você me falou que tinha mais de 20 colaboradores, em média, nessa faixa, né? Então, parabéns, você já é um case de sucesso, já ultrapassou a marca dos 3 anos, que eu sei. Então, você já está no mercado, você está fazendo diferente, está agregando valor. É uma pessoa que não só agrega para os clientes, que são empresários, mas também para o mercado contábil, né? O fato de a gente estar aqui, né, fazendo conteúdo e tal e tudo mais. Qual que foi ali a grande virada do seu negócio? Como foi que você entendeu que o seu negócio, agora eu vou virar a chave, agora eu entendi, agora eu sei como crescer, né, e sei como ajudar, né, o meu mercado. O momento, Carlos, foi. Eu era contadora. E eu só era contadora. E eu tinha uma mentalidade de contadora. Assim como a Margarete, minha sócia. Nós éramos contadoras. O nosso prazer era resolver uma questão de imposto de renda, era resolver a abertura de uma empresa. Isso era o nosso prazer. Até o dia que veio a primeira ação trabalhista. Nós tivemos três, ao longo de 26 anos, nós tivemos três ações trabalhistas. Quando veio a primeira ação trabalhista, como assim? Era um problema que não era de contabilidade. E nesse ano, nesse mesmo ano, eu tinha uma inquietação. Eu pensava assim, por que as empresas não prosperam? Por que não dá certo as empresas? Por que, que eles trabalham tanto, têm um faturamento alto e não avançam? Aquilo começou a me inquietar. E aí eu falei assim, eu acho que eu vou estudar administração, porque daí eu vou entender melhor o que, que acontece com as empresas, por que, que eles não estão avançando tanto. E assim eu fiz. E um dia estou eu lá na sala de aula, uma aula de marketing. E aí, o que, que eu entendi nesse dia? Eu sou empresária. Eu não sabia. Eu não tinha essa conscientização que eu era empresária. Eu tinha uma empresa, já tinha 10 funcionários, um monte de máquinas, um monte de coisas, de processos de entregas, e eu não tinha um CNPJ, porque eu achava que eu era só uma computadora. E nesse momento mudou a chave. Quando eu entendi, eu sou empresária. Então agora eu vou aprender as coisas de empresário. E aí as coisas começaram a mudar. Aí eu fui ter um olhar para a minha empresa como empresa, que eu não tinha nem empresa, né? Aí eu passei a ter um olhar mais de estratégico, de dizer assim, não, a gente não pode agir desse jeito, não pode. Aí eu comecei a ter outros questionamentos. Ah, por que que o funcionário não está respeitando aqui? Se ele trabalhasse em outra empresa, ele respeitava. Mas espera, se nem eu respeitava a minha empresa como sendo minha empresa, como que o colaborador ia respeitar? É uma questão de comportamento, né? E aí, nesse momento que virou a chave, hoje eu entendo. O escritório tem 26 anos. E esse escritório já não depende mais de mim. Tá lá, tá funcionando, tá lá trabalhando. E agora, a minha sócia está aqui também. Ela está mexendo nos processos nossos ali. E eu estou aqui com você. E os colaboradores estão todos lá em São Paulo, cada um na sua casa, nesse momento, e estão todos trabalhando. Então, hoje nós temos uma empresa. Hoje a gente entendeu o que é ser empresário contábil. Foi aí que eu assumi o papel. Mas a mudança só aconteceu quando eu assumi o protagonismo. Quando eu falei assim, espera aí, não é desse jeito não. A gente precisa olhar para isso como um negócio. Isso aqui é um negócio. Não é um, sabe? E aí você começa a profissionalizar a área financeira, você começa a dar preço baseado em custos, em margem de lucro e tudo mais, do que simplesmente olhar para o cliente e falar, deixa eu ver, e dar um preço para ele que você sabe que pode estar muito aquém do que você merece, ou você pode estar supervalorizando e não vai entregar tudo que você está prometendo. Agora, se você tem uma base, você sabe por que daquele honorário que você está cobrando, é diferente.
Se o cara quiser negociar com você, você vai falar assim, "Não, peraí, eu não consigo baixar tanto esse preço, aliás, eu não quero nem baixar o preço. Por causa disso, 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 você tem embasamento, você conhece o seu negócio. É diferente do tempo que eu era só contadora. Eu não tinha nem controles internos. Tinha conta bancária, onde entrava e saía o dinheiro, e aquilo, quanto que eu tenho na conta? Pronto, esse é o resultado. Era assim. Então, isso é o quê? Amadorismo. No momento que a gente assumiu, ou dizer assim, somos empresários contábeis, então vamos agir como tal. Aí a empresa cresceu mais. Dobrou, né? Dobrou de tamanho e está em crescimento agora. Da pandemia para cá, a gente só vê crescimento. Mas os meus indicadores mostram que nem tudo que eu fiz até o ano passado vai continuar me levando para frente. Então, esse olhar eu preciso ter. Esse olhar do que eu preciso, onde eu preciso mexer. Eu preciso mexer com as pessoas, eu preciso fazer com que esses funcionários estejam, não sejam só funcionários, eles precisam ser fãs do meu negócio. É o famoso o que me fez chegar até aqui, não é o que vai me fazer chegar para o próximo nível. Exatamente. Não dá. E aí, essa visão você só consegue ter quando você assume esse protagonismo. Mas às vezes a gente tem medo, a gente tem insegurança, você não sabe se o produto que você está criando vai dar certo ou não. Mas olha, que legal você criar um produto. Tem gente que nem pensa nisso na nossa área. Ah, eu faço escrituração contábil, mas ele não entende que isso é um produto. E que precisa ter um processo, você precisa saber quanto você gasta para fazer aquilo, para poder dividir os times, para poder ter lucratividade. O jogo é outro. E fica muito divertido, né? Eu gosto muito. Muito. Verdade. E quando a gente começa a jogar esse jogo de forma profissional, né, e abre mão do amadorismo, porque tem muita gente que tem apego, né, e tem ali a força do hábito, ela é muito forte quando você gera o apego. Tem muita gente que não consegue deixar de operar, né, e acaba ceifando ali o processo de crescimento do próprio negócio. Sim. Tem gente que não confia, né, por conta de que a gente vive num mercado que gera multa se não entregar as obrigações acessórias, gera problemas trabalhistas e etc e tal. E as pessoas têm medo. Então, é hábito, é medo e etc e tal. Só que quando a gente passa a jogar esse jogo, entende que a gente tem que ter o olhar como empresa, a gente procura entender que não existe só qualquer cliente, nem interno nem externo. A É. gente sabe separar. A gente não aceita mais qualquer cliente, não aceita mais inadimplência, não aceita mais uma série de coisas, né, que a gente aceitava quando a gente jogava no amadorismo. Exato. Porque a gente achava que também era uma troca. Ah, se eu sou amador, se eu faço isso, então também fulano tal pode fazer comigo e tal. E eu vou tocando porque eu sou brasileiro, eu tenho jogo de cintura, malícia e etc e tal. Aí vem pro a Bem assim. brasileira. Aí, quando a gente joga no jogo profissional, a gente vai falar sobre cliente bom e cliente ruim. Inadimplência para vocês hoje. Como é que vocês lidam, né? Se é que vocês têm, né? Eu tenho inadimplência, minha inadimplência hoje ela é bem baixa, né? Gira em torno de menos de 3%. Só que a gente criou mecanismos, recursos para poder Pra sair segurar ela ali, de uma né? inadimplência que chegou a bater quase 30% quando eu jogava nesse jogo do amadorismo e jogava no jogo de cintura com o meu cliente. Eu Sim, que permitia, na verdade, com que sim. isso acontecesse. E como é que você joga esse jogo da inadimplência hoje com o cliente bom? Porque a gente sabe que tem cliente bom, cliente ruim, É, cliente inadimplente, cliente adimplente. a gente começa a perceber o padrão de comportamento do cliente, né? Você percebe quem é o cara que gosta de atrasar, quem é o que precisou atrasar, mas está morrendo de vergonha, quem é que é o estrategista. Deixa eu ver, eu vou escolher a conta que eu vou pagar aqui, vou pagar essa, porque depois elas não vão me cobrar os juros. Tem tudo isso, você aprende a entender. Eu tinha um índice de inadimplência há uns anos atrás de 12%. Um dia eu falei isso num grupo nosso de contadores. E o Cris Marra estava nesse grupo. E ele falou assim: 12%? É um absurdo. Aquilo deu um negócio na minha cabeça. Eu falei assim: 12 é muito? 12 é muito alto? Então vamos analisar isso aqui. E aí eu fui lá levantar informações, levantar quem eram os clientes que estavam devendo, quanto estavam devendo, quanto tempo estavam devendo, fiz todo um estudo sobre o assunto. E aí eu falei assim: tem alguma coisa errada aqui, eu não estou enxergando.
vou num consultor financeiro. E aí sentei com os resultados para dizer se eu não estou enxergando onde eu estou errando aqui. Aí ele vira e fala assim, essa conta de clientes aqui, o que que é? São clientes em atraso, mensalidades em atraso. Qual o período? Falei, 6 meses, a média de atraso. Aí ele virou para mim e falou assim, por que você está financiando a operação do seu cliente? Ah, Carlos, assim, ó, eu queria que o chão se abrisse para eu me enfiar lá dentro. Meu rosto ficou vermelho. Eu fiquei uns 2 anos, quando eu falava nesse assunto, eu ainda tomava um choque, assim, sabe? Eu falei assim, por que eu estou fazendo isso? Eu estou financiando a operação dele e deixando a minha morrer. E aí nós mudamos tudo. Dali, daquele momento para frente, a gente mudou tudo. Mudou a política de cobrança, mudou as concessões que a gente fazia. Se passar do dia de pagamento, tem juros, sim. Você calcula o boleto direto lá. Ainda tinha aquele negócio de aceitar depósito em conta. Não, não. Boleto, todo mundo tem boleto, todo mundo recebe, e tem as regras para você pagar esses boletos. Nosso índice de inadimplência hoje gira em 2,5%. E se chegar no 3 passou do 3 já tem um negócio incomodando já. Não vai deixar mais chegar no 12, porque aqui a gente já resolve. E isso levou a radicalismos, assim, ó, no segundo mês de inadimplência, o seu serviço é suspenso, porque você não pagou. E se eu tiver que retornar e fazer o serviço atrasado, você vai pagar um adicional por causa disso, porque eu estou colocando um funcionário fora de hora para trabalhar para você. Se passar do terceiro mês, acabou a relação de trabalho. A gente entrega a documentação, rescinde o contrato e vai para protesto. Simples assim. Pronto, resolveu. Bacana, bacana. Então vocês trabalham com protesto e trabalham com bloqueio, Sim. né? O bloqueio eu costumo dizer que é algo que já traz um impacto, porque você pega o cliente que tem folha de pagamento, por exemplo, Tá no o desespero, né? colaborador dele vai deixar de receber a folha, ele não vai conseguir pagar o salário, É. aquele colaborador vai chegar em casa, a esposa dele e os filhos estão esperando para fazer a feira, não vai ter o dinheiro da feira, a esposa vai criar um mal-estar e no outro dia ele vai, É. diabrado, falar com o patrão e o patrão automaticamente vai ligar para o contador. Manda minha folha que eu preciso pagar os meus colaboradores. Desse jeito. E aí o bloqueio ele é muito importante por conta disso, né? Já a negativação, que é algo que prejudica em parte, né, o relacionamento com o cliente que ele vai ter ali com o sistema financeiro de crédito e habitação, é algo que eu acho bacana, fantástico também, né? Hoje a gente bloqueia o cliente em até 10 dias e em até 15 dias ele já está negativado e com 20 dias a gente já entra com processo extrajudicial e com a execução judicial. Em até 20 dias o nosso cliente ele já está processado. Aí. Então Então você não deixa dinheiro na mesa, né? então todos os nossos É o clientes que paga. de 10 anos para cá, quem trabalha com a gente já conhece e nem atrasa. Por isso que a nossa inadimplência é muito baixa, porque passou os clientes que atrasam determinado até o quinto dia útil, a gente dá 10 dias. Depois do quinto dia, o bloqueio é automático, é no dia seguinte. Então, Sim. ainda tem isso. Quem paga a gente do começo do mês até o dia 5 a gente ainda perdoa 10 dias. Sim. Quem está no dia 6 para frente, no vencimento, que são datas ruins, que não ajudam a gente a pagar a folha, eles são bloqueados no dia seguinte. Sim. Depois do dia seguinte, ele já tem 10 dias para proceder com o pagamento. Senão, ele vai ser bloqueado e ele vai ser negativado. Sim. E mais 5 dias para a gente poder começar os trâmites da área jurídica. Né? E, Porque a gente, o nosso jurídico é interno, então o jurídico fica ali, sem ter trabalho. Se eu não mandar isso, eles ficam sem ter o trabalho para fazer. sim. Então, a gente tem um jurídico interno pelo volume de clientes por conta disso. Porque se atrasar, aí a carta extrajudicial, ela também já é muito boa, ela vem depois da negativação, dando um respaldo para que o pagamento já entre, porque o cliente vai ver ali, eita, eles não são de brincadeira, Sim. é uma contabilidade muito séria, Respeita, né? eles respeitam É. muito. Então o índice é pequeno por conta disso. Sim. Antes a gente recebia cheque, se você ter ideia, em 2010 eu recebia cheque. Também. Eu pegava cheque, não, eu vou pagar em dinheiro, deixa que eu vou aí pagar em dinheiro, eu não vou pagar teu boleto não, mas eu vou aí pagar em dinheiro. Só que se eu vou aí, demorava 10, 20, 30 dias para. Não tinha como ir, porque eu tinha uma reunião e tal, e etc e tal. Então a gente tem que saber separar o mau cliente, que é aqueles que não nos pagam. Sim. Porque o que eles não entendem? Que com aquele. É a mesma coisa do cliente novo que tá chegando, assim, você me dá um desconto, tá achei teu valor caro. Caro baseado em quê? Porque eu entendo que, assim, no Brasil,
né? Hoje a gente tem o país que tem 98% das multas trabalhistas do mundo todo é no Brasil. 2% é no resto do mundo todo. Então você tem um país que trabalhar com pessoas requer que você tenha muita responsabilidade. Sim. E o que eles não entendem é que a gente tem folha de pagamento é caro. A gente passou mais de 20 anos, eu estou há 23 anos no mercado, eu passei 23 anos no mercado desenhando processos, melhorando esses processos, colocando energia e o meu tempo para desenhar processos, e esses processos foram caros para ser desenhados, porque eu tive que pagar pessoas para poder desenhar junto comigo. Sim, isso né? demanda tempo, E dinheiro. quando você chega assim, tá caro, ou me dá um desconto, né? Eu digo, ó, tá caro baseado nisso. E eu gosto de comprar algo caro, porque eu entendo que caro é sinônimo na grande maioria das vezes, nem em todos os sentidos, mas nem todas as vezes, mas na grande maioria das vezes é sinônimo de bom. O barato, às vezes, é um barato, sai caro para você lá na frente. É caro mesmo por conta da folha, que é o processo trabalhista, do custo do funcionário, dos processos que foram desenhados e da entrega que eu sei que você vai ter, da segurança da entrega que eu sei. Então, eu já derrubo por aí o tá caro, ou dá um desconto aí. E o mau cliente que deixa de nos pagar. Eu também reforço com isso, porque existe uma responsabilidade com pessoas, como você falou. Sim. Quando você começa a jogar de forma profissional, você está cuidando de pessoas, de vidas ali, de famílias que dependem também de você, de você ter essa postura firme, de segurar, muitas vezes até colocar para fora o mal pagador, porque ele acaba destruindo ali o seu processo. Eu trabalho com sócio, eu sei também como isso precisa estar muito redondo, porque assim, se eu flexibilizar para um cliente que simpatiza ou que chegou por mim, o meu sócio ele vai flexibilizar para um que simpatiza com ele, que ele trouxe. Daqui a pouco o sócio C vai ter outro que ele vai flexibilizar e você quebrou o processo. Pronto. E na empresa você não pode ter esse tipo de personalidades, né, trabalhando em prol de intimidade. Então você tem que ter uma regra. E essa regra é cumprida para todos. Mesmo que o outro sócio, poxa, mas esse cliente é tão bom, tá comigo há 10 anos. Vamos trabalhar ele? Pronto. Se você trabalhar ele, o sócio B, C, D, E, F, G, H também tem um bocado de gente que ele conecta. Então vamos trabalhar assim para todo. Uma política só, então. Exato. Não tem processo. Né? Exato. Deixou de ser prioridade o processo financeiro. Verdade, verdade. Então, estamos chegando no momento final do nosso podcast. A gente tem um ritual bem bacana no final. A gente olha para aquela câmera do meio ali e eu falo, pode! Aí você contabilizar. Tá. Vamos fazer? Bora. Então, mais uma vez agradecer a sua participação aqui no nosso podcast. Obrigado por ter escolhido a gente aqui para poder fazer a visita, gravar esse material muito rico, muito produtivo para o mercado contábil, principalmente para mim. Eu sempre sento na cadeira do aprendizado quando eu falo com alguém que tem uma expertise, que tem conhecimento, que não tem amadorismo mais no jogo, que sabe trabalhar e que agrega para o mercado. Então, mais uma vez, só gratidão por você ter vindo visitar a gente aqui e estar aqui com a gente. Eu que agradeço, um prazer estar aqui na sua frente. Foi uma coisa que eu quis muito fazer. A gente tinha uma reunião por telefone que estava tentando agendar e não estava rolando, né? Mas foi bom a gente estar aqui agora, um olhando para o outro. Eu gosto muito disso. Eu estava contando para a Madalena que no começo da carreira a gente queria visitar outros colegas e as pessoas não queriam nos receber, os outros contadores, porque eles achavam que a gente era concorrência. E hoje eu sinto um prazer imenso de trocar ideias com outro colega, assim, falar abertamente, conversar sobre as nossas estratégias, sobre os nossos números, sem medo, porque a gente só tem uma troca. Então, eu vejo nisso uma evolução muito grande. E conhecer você é uma grata surpresa. Eu estou muito contente de verdade. Gosto de ver o seu espírito, gosto de ver a sua vibe, gosto de sentir que você é um entusiasta do mercado contábil. Você vai lá e você quer fazer as coisas acontecerem. Isso é muito bom. Isso vai contagiando aqui, contagia ali, contagia 1, 2, 3, 4, 5. Daqui a pouco tem um monte de gente animada e querendo fazer coisas diferentes, né? Legal, muito bom. Então, vamos lá? Vamos. Pode! Contabilizar!